Olá, galera. Olá, turma. Vamos nós aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Conto com a participação de todos e hoje nessa aula iremos aprender sobre algumas figuras de linguagem, né? Especialmente duas delas, tá? Que são as mais utilizadas e as que são mais cobradas em atividades. Mas primeiro, para a gente iniciar, claro, com certeza, todos aí, ou pelo menos a maioria, já deve ter ouvido falar em figuras de linguagem, mas acho que alguns não lembram do que seja. E o que seria então, professor, essa questão de figuras de linguagem? Quando a gente fala em figuras, né, na nossa mente, o que? Imagens, né? Visualizar alguma coisa. E quando eu falo de linguagem, eu estou falando de língua portuguesa, de fala, de comunicação. Então, o que seriam as figuras de linguagem? Seria eu utilizar a minha fala, né, a minha língua, a minha palavra, e empregar a ela um outro sentido que está fora do comum. Então, as figuras de linguagem são isso, são o emprego de palavras fora do seu sentido real. Então, para a gente ter entendimento sobre as figuras de linguagem, é preciso retornar a um conteúdo que a gente estudou, né, sobre conotação e denotação. O que seria a palavra no sentido conotativo e o que seria a palavra no seu sentido denotativo. Quem já esqueceu, procurem aí seus materiais, revisem, pesquisem também na internet sobre isso, para refrescar aí a memória e facilitar o entendimento do nosso conteúdo. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo. Em alguns livros vocês vão ver figuras de linguagem, em outros livros vão ver figuras de estilo. Vai depender muito do escritor, do autor do livro, tá? Mas significa a mesma coisa. Então, são recursos estilísticos, né, usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Então, quem são as pessoas que gostam de tornar a comunicação mais bonita? Os poetas, os músicos e os artistas em geral, né? Então, são mais nesses textos poéticos, textos literários, que a gente vai encontrar o maior número de figuras de linguagem. E sempre quando eu gosto de trabalhar esse conteúdo, eu gosto de empregar ele também nas músicas, né? Trazer músicas que são conhecidas e para a gente fazer o estudo dessas músicas e identificar as figuras de linguagem. Mas só quando a gente tiver passado por todas as figuras, tá? Por enquanto, não vamos mexer nas músicas. Dependendo da sua função, elas são classificadas em 4 tipos, né? Então, as figuras de linguagem se dividem em 4 tipos de figuras. Palavras ou semânticas, né? Que estão associadas ao significado da palavra, ao sentido. Figuras de pensamento, que trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. Figuras de sintaxe ou de construção, que vão interferir na estrutura gramatical da frase, que, a meu ver, são as mais complexas, são as figuras de sintaxe, e as figuras de som ou harmonia, que são as mais fáceis, que estão associadas à sonoridade das palavras, tá? Então, só lembrando, as figuras de linguagem têm 4 divisões: palavras, pensamento, sintaxe e som, tá bom? As que vamos estudar hoje, as duas, elas estão dentro das figuras de palavras, tá? E quais são elas? Nós vamos estudar hoje a metáfora e a comparação. A metáfora e a comparação, elas são bem parecidas, mas não são iguais, tá? A metáfora, ela é um exemplo, de comparação, né? Ela é um tipo de comparação. Só que vai ter apenas um detalhezinho que vai diferenciá-las, que a gente vai ver no decorrer dos slides, tá? Então, vamos começar aí com metáfora, né? Metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita. Muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. O que seria uma comparação implícita? É quando eu utilizo duas coisas para... Lógico que eu vou comparar entre duas ou mais coisas, eu não vou só comparar entre uma coisa só, eu não posso comparar eu comigo mesmo, eu tenho que ter um outro referente para fazer essa comparação, é óbvio, e de forma implícita, né? Essa comparação ela não vai estar muito clara, é isso que quer dizer comparação implícita, tá? Ela vai ser comparada de uma forma subjetiva. O leitor é que vai interpretar a comparação que o autor quis fazer.
Então, isso que é a metáfora, tá? A metáfora é uma comparação que não está muito clara, uma comparação implícita, é uma comparação escondida nas entrelinhas das palavras. Vamos aprender aqui nos exemplos. Tem o primeiro exemplo aí que diz: o personagem do livro tem coração de pedra. Vamos analisar a frase. Português é análise, né? Todo mundo já sabe disso. Quando eu digo o personagem do livro, subentende-se que esse personagem é um ser vivo, né? Um homem ou um animal, enfim, um ser que tem vida, uma planta, enfim, algo que tem vida. Personagem é algo que tem vida. Quando eu digo que esse personagem do livro tem coração de pedra, eu passei a utilizar a expressão coração de pedra, que a gente sabe que não existe, e dei um outro significado para essa expressão. Então, eu utilizei a linguagem figurada aí. Eu passei do sentido denotativo para o sentido conotativo. Linguagem figurada. Não é a linguagem real, é a linguagem imaginária. É isso que quer dizer conotação. Então, em vez de dizer que o personagem do livro é insensível, podemos comparar o seu coração a uma pedra para expressar o quanto ele é duro. Ou ainda mais, ainda poderia colocar um outro significado. Como eu disse, que a metáfora, a comparação implícita, ela é subjetiva, então vai depender de quem está lendo. Eu poderia dizer que o personagem do livro tem coração de pedra, eu poderia não ter pensado que ele é duro, mas que ele é frio, né? Que ele não ama, que ele não sente amor pelo outro. Essa é a minha interpretação. Então, por isso que eu digo que a metáfora ela é muito subjetiva. Então, essa comparação implícita, ela dá mais ênfase e beleza à frase, né? É diferente de chegar e dizer, o personagem do livro é duro. É muito simples, é muito seco, né? Quando eu digo, o personagem do livro tem coração de pedra. Então, aí eu tornei a linguagem mais, digamos, mais requintada, mais elaborada, e aí eu dei um outro ar, uma outra graça para essa frase, tá bom? Então, a metáfora é isso. Aqui tem alguns outros exemplos, tá? De metáforas. Maicon é um gato. Eu estou fazendo a comparação de Maicon com o animal gato. Eu estou dizendo que o Maicon é o animal? Não, eu estou querendo comparar a beleza do Maicon com a beleza do gato. Estão entendendo? Nelson Daniel é um touro. Eu estou dizendo que o Nelson Daniel é um animal? É o animal touro? Não, eu estou querendo comparar o Nelson com a força de um touro. Paulina é um anjo. Eu estou dizendo que ela é um anjo? Não. O que é que eu quero fazer com essa frase? Quero comparar a suavidade, a beleza, a bondade dos anjos com Paulina. Ana Clara é uma flor. Ela é uma flor? Não, Ana Clara é uma pessoa, mas eu estou comparando a delicadeza e a beleza das flores com Ana Clara. Mariana é fera em matemática. Mariana é uma fera? Não, eu estou comparando a esperteza de Mariana. Tá bom? Seus olhos são duas jabuticabas. Olhos podem ser frutas? Não podem. O que é que eu estou querendo com essa frase? Comparar, né, que jabuticaba é uma fruta pequenininha, redonda e preta, com a cor do olho da pessoa. Então, isso é metáfora. Então, são comparações subentendidas. Essa é a minha interpretação. A sua pode ser de uma outra forma. E notem que todas as palavras que está sendo comparada foi utilizada de forma conotativa, no seu sentido figurado, tá bom? Preciso muito bem disso para quando eu chegar lá na comparação. Então, metáfora é uma comparação subentendida, uma comparação implícita que eu utilizo o sentido figurado. E vocês podem observar que na metáfora todas elas são afirmações, tá vendo? Maicon é um gato, Daniel é um touro, Paulina é um anjo. Todas as frases são afirmações. Então, a gente utiliza na metáfora apenas afirmações. Vamos aqui agora para a comparação. Comparação é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação explícita. Metáfora, comparação implícita, escondida, nas entrelinhas. A comparação não, ela é explícita, ela é clara, né? Ela está ali na sua cara, você vai ver que está sendo comparado a alguma coisa. Então, ela usa-se elementos comparativos, né, que são os conectores, como, tal qual, que nem, igual a, e etc.
Então, a comparação é feita de forma objetiva entre dois elementos, enquanto a metáfora ela é feita de forma subjetiva, tá bom? Relembrando, metáfora subjetiva, comparação objetiva. Legal? Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Metáfora utiliza elementos comparativos, conectores? Utiliza, pessoal. Esses conectores não utilizo. Conector, ela só vai aparecer na comparação, tá bom? E vamos ao seguinte, exemplos. Exemplos de comparação. É que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Aí um verso aí do poeta Castro Alves. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Eu faço versos como quem chora de desalento e de desencanto. A vida vem em ondas como um mar no indo e vindo infinito. Tá? Então, elementos comparativos, né? Ó, você pode observar que estão destacados aqui, ó, o como, o tal qual, tá? E aí são alguns exemplos, mas existem vários outros conectores para fazer comparação. Se eu tirar o elemento comparativo, eu vou ter metáfora, né? Metáfora ela não vai aparecer conectores. Então, a diferença da metáfora para a comparação é isso. Metáfora é uma comparação subentendida, que não vai aparecer nenhum tipo de conector, enquanto a comparação ela é clara, ela é objetiva e ela vai aparecer com os conectores comparativos, tá? Então, aí eu tenho um exemplo aqui, dois exemplos com a mesma frase, com a estrutura diferente. Nossa vida tem sido um mar de rosas, né? É uma metáfora, eu estou comparando a minha vida com um mar de rosas. Nossa vida tem sido como um mar de rosas. Aí eu tenho a comparação, porque agora eu introduzi na estrutura gramatical o elemento como, né? O conector, o elemento conectivo. Então, metáfora não tem conector comparativo e comparação tem que aparecer esse conector. Beleza, turminha? Tudo entendido? É um assunto bem simples, bem fácil, que você aprende aqui apenas nessa aula, tá? Metáfora, comparação subentendida. Comparação é uma explícita. Aparece conectores, tá bom? E aí eu agradeço por todos que assistiram esse vídeo. Espero que tenham entendido esse nosso conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar várias outras figuras. São numerosas, são muito grandes o número de figuras. E cada uma mais importante do que a outra, tá? Essas duas, é bom elas serem compreendidas junto, para a gente entender como é que funciona o processo da metáfora e da comparação, tá? Textos são recheados de metáforas. Nosso dia a dia a gente emprega muito metáfora, tá? Dormiu como uma pedra, né? Zangado feito uma onça, come feito um elefante, tá? Lerdo como uma lesma. Então a gente usa muitas comparações e metáforas na construção do nosso dia a dia. Então, abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula.